caso de vocês, para que vocês digam se querem fazer atendimento à distância, já que não terá mais atendimento presencial. O atendimento à distância será feito nas quartas-feiras, no horário das 10 às 11h30 da manhã, e não é hora marcada. Quem quiser fazer atendimento à distância terá que ficar em sintonia das 10 às 11h30 da manhã. Em princípio, as pessoas que já vêm para cá na quarta-feira, durante esse horário, de alguma forma estão aqui. Muitos chegam até muito cedo. E agora a gente não precisará vir, pelo menos por enquanto. Concordem. Se vocês concordarem, a ficha é muito simples. Vocês vão dizer nome, endereço, onde estarão neste horário nas quartas-feiras, qual é o motivo do seu tratamento, não precisa fazer um detalhamento muito longo, e um e-mail e um telefone para a gente, se precisar entrar em contato, manter as informações. Quem aceitar ser atendido à distância receberá este benefício dependendo exclusivamente da sintonia de quem queira fazer o atendimento. Por isso é que nós perguntamos: você quer? Porque se você quer, você terá que estar em sintonia, porque não é tipo uma urna em que a gente enche de nomes. Cada pessoa será atendida individualmente e, portanto, isso gerará retorno para o próprio sistema de atendimento e acompanhamento e, sobretudo, o benefício do atendimento, certo? Se tiverem qualquer dúvidas, podem falar com o João, podem falar com o pessoal das entrevistas, da recepção, e nós iremos prosseguir com tudo isto. Acreditamos que tenha ficado bem claro e não estamos fugindo da responsabilidade. Estamos cada um cuidando para evitar que o risco seja maior por descuido de nossa parte. Só para concluir, tomando uma atitude pessoal, segunda-feira eu já não deixei mais os meus filhos irem à escola, porque quem ia à escola, que a partir de hoje, ainda bem que o governo tomou uma posição, quem ia à escola não sabia também da possibilidade de estar ou não contaminado, e isso levaria ao contágio de uns com os outros. Então, já como até um exemplo, eu já tinha tomado uma medida preventiva, comunicamos à escola, pedimos à escola que desde segunda-feira mandasse todas as matérias e todos os deveres dos filhos nossos, e pedimos que ninguém fosse punido, porque se o colégio e o governo não queriam posição, nós estávamos tomando uma posição já em defesa do todo, do coletivo. Já ontem na escola, alguns outros pais, sabendo da nossa atitude, já também tiraram seus filhos das aulas. E nós estamos em nossa casa em quarentena mesmo. Não estamos recebendo visitas e estamos saindo o mínimo possível. Viemos hoje porque de forma alguma nos negaríamos a isso, mas estamos bem atentos para fazer pelo menos o mínimo que a gente pode, é fazer a nossa parte bem feita para evitar que essa contaminação saia do controle, como aconteceu na Itália. Os italianos estão pagando um preço muito caro, porque eles foram extremamente condescendentes com o vírus. Semana passada, os bares e restaurantes da Itália estavam lotados, porque eles diziam que o vírus não pegaria. E hoje está sendo o maior foco mundial de contaminação e de mortes. Não queremos que isso aconteça com a gente. Vamos ler aqui uma mensagem e logo depois nós faremos o passe coletivo. Eu vou fazer ele um pouco mais largo hoje, para que a gente se envolva o melhor possível, e depois apenas as pessoas que estejam de fato
e reconheçam em si mesmo que o passe coletivo não foi suficiente, aí sim nós faremos o passe individual. Mas iremos ter todos os cuidados de não contato, de não toque, e os passes serão feitos a maior distância do que o habitual. O Palhaço da Cidade é o nome da história do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 9, de Orlando Nussey. É uma história bem pequena dele mesmo, escrita por ele, que diz assim: diz uma história que numa cidade apareceu um circo e que entre seus artistas havia um palhaço com o poder de divertir sob medida todos os presentes da plateia. O riso era tão bom, tão profundo e natural, que se tornou terapêutico. Todos os que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram indicados pelo médico do lugar para que assistissem ao tal artista, que possuía o dom de eliminar angústias. Um dia, um homem desconhecido, tomado de profunda depressão, procurou o doutor. O médico então, sem relutar, indicou o circo como o lugar de cura de todos os males. Os males daquela natureza, o abrandamento de todas as dores da alma e de iluminação de todos os cantos escuros do nosso jeito perdido de ser. O homem nada disse, levantou-se, caminhou em direção à porta e quando já estava saindo, virou-se, olhou o médico nos olhos e sentenciou: não posso procurar o circo. Aí está o meu problema. Eu sou o palhaço. Essa metáfora me faz pensar em quantos de nós não passamos pela mesma situação desse personagem. De uma certa forma, nós agora estamos mais ou menos na situação do palhaço. Quem? Todo mundo. Nós queremos pedir ajuda aos planos de saúde, ao governo, aos hospitais, aos médicos e enfermeiros, e eles também estão procurando pelas mesmas ajudas, porque o mal de repente agora atacou todo mundo. Daí a imperiosidade de que nós tenhamos os cuidados que são devidos, para que a gente não tenha que procurar um circo no qual nós já somos o ponto máximo do picadeiro. Não é alarmismo, não é a gente ficar preocupado a ponto de nos desequilibrarmos, mas cuidados precisam ser tomados. Não significa dizer que não possamos ou não devamos prestar assistência e atendimento às pessoas. Como foi visto aqui, nós vamos fazer atendimentos à distância, mas nós podemos atender de outras formas. Facilitemos nosso acesso por telefone, pelas mídias sociais. Mas tem uma outra coisa que nós deveríamos obrigatoriamente fazer. Toda pessoa de bom senso e equilíbrio, sem exceção, deveria fazer isto. Salvo raras profissões, todo mundo vai ficar em casa. E a pergunta é: fazendo o quê? O que nós vamos estar fazendo em casa? Esta resposta é importantíssima. O que você vai fazer enquanto está em casa? Que tal aqueles livros que você deixou e sempre disse que não teve tempo para ler? Que tal mesmo aqueles vídeos, sejam de palestras, seminários ou mesmo filmes, para você retemperar numa história emocionante o seu bom ânimo? Que tal a gente pegar o telefone e ligar para as pessoas que há muito tempo a gente não fala? Perguntar como vai, levar uma palavra de bom ânimo? Nós podemos, precisamos e devemos dar bom uso ao nosso tempo.
Como foi dito às crianças, vocês vão estar em casa, mas não estão de férias. Vocês não podem ir para a praia, para a piscina, para locais, convidar amiguinhos e ficar de brincadeira. É um recolhimento compulsório. Quer queiramos, quer não queiramos, nós teremos tempo para fazer algumas coisas que a gente queria fazer e não fazia. Este tempo tem que ser bem aproveitado. Se nós não aproveitarmos este tempo, depois nós mesmos reclamaremos. Eu tenho livros que eu quero ler e não li. Eu tenho filmes que eu quero assistir e não assisti ainda. Eu tenho muitos amigos com quem eu deveria conversar mais. Não tenho conversado. Por quê? Porque o meu dia é totalmente tomado. Mas agora nós vamos ter um bom horário em casa. Porque não vai ser o horário da manhã que a gente vai estar em casa. A gente vai estar em casa de manhã, de tarde e de noite. Porque não se surpreendam, daqui para a semana que vem nós vamos ter medidas como estão acontecendo na Europa. Não pode sair na rua. Para sair você tem que ter uma autorização, senão você pode ser barrado pela polícia. E a gente está tendo prejuízo, ainda vai ter multa e ainda correr risco de ser levado para lugares que não seriam os ideais. Então o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo? Dormir indefinidamente? Não. Ficar reclamando não resolve. Desobedecer? Tampouco. Então nós vamos ter tempo. É tempo de aumentar as amizades, é tempo de fazer boas leituras, ver determinados programas que a gente não via mais. Agora deem preferência a coisas boas. Inclusive, olha que coisa abençoada nós vamos ter aqui no Brasil. Não teremos novelas. As novelas vão estar suspensas todas. Não teremos Faustão, porque ele está se rebelando e não quer fazer em estúdio. Imagina quanto tempo a gente vai ter. Não vai ter novela, não vai ter Faustão, não vai ter, e não vai ter, e não vai ter. Não precisa na quarta-feira se acordar de manhã cedo para vir para o Leão. Nós teremos todo o tempo do mundo. Por quanto tempo não sabemos. Esperamos que por pouco tempo, mas e se demorar 2 ou 3 meses? É estimado que o pico maior na Itália ainda não aconteceu. Imaginem. E o pico maior no Brasil vai ser quando? A gente ouviu ontem a governadora dando 15 dias parados as escolas. E isso é só para abrir a brincadeira. Porque daqui a 15 dias, se não se for radical, nós estaremos numa situação muito mais crítica do que hoje. E aí não vai ter aula, não vai ter trabalho, as empresas vão ter que fechar. Shoppings já tem a partir de hoje redução de horário, os shoppings irão fechar. Nós vamos ter muito tempo para fazer o bem, ou para investir no crescimento pessoal. Não gastemos o nosso tempo com bobagens. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para tornar útil o chamado período de quarentena compulsória. Até semana passada, nós no Brasil só tínhamos coronavírus com pessoas que vinham de outros países. Hoje, nós já nos contaminamos independente de a gente ter viajado ou não. A primeira pessoa que morreu, ele se contaminou dentro do seu circuito de relação. Não dependeu de ninguém que trouxe de fora. Então este é o nosso risco, este é o nosso cuidado. Precisamos, devemos e vamos aproveitar bem o nosso tempo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Aproveitar o tempo. Os nossos magnetizadores estão se comprometendo de fazer os atendimentos à distância. Nós, como todo, estamos totalmente voltados, inclusive já desde as 7 horas da manhã estávamos anotando as últimas providências
para que absolutamente todos sejam atendidos e tenham à cabeceira as suas águas para serem igualmente magnetizadas à distância. Que dia? Quarta-feira. Que horário? Das 10 às 11h30. É assim que vai funcionar. Qualquer dúvidas, procurem-nos pelos telefones do Leão, pelos nossos e-mails, ou acessem as redes sociais e mandem seus recados. Estaremos atentos a tudo e tão logo essa pandemia passe, nós retornaremos e esperamos que todos nós comemorando grandes vitórias. Vamos fazer a nossa meditação, fazer o nosso passe coletivo e esperamos que todos nos entreguemos de coração, alma, pensamento bem abertos para já usufruirmos o melhor possível deste atendimento coletivo. E como foi indicado, se alguém precisa mesmo de um atendimento presencial hoje, será concedido, será aplicado. Mas aproveitem o melhor possível este momento. Temos aqui a mesma energética, como alguns preferem, uma egrégora muito boa. Temos uma ambiência energética fluídica de muita qualidade, porque numa hora dessas a divindade não nos abandonaria. E os trabalhadores que aqui estão, que aqui vieram, também estão extremamente imbuídos de darem o melhor para todos nós. Absorvamos bem essas energias, que fará bem a todos. Deus, Senhor do universo e de nossas vidas, envolve-nos em tuas bênçãos. Como indivíduos, sociedade, país e planeta, estamos mais uma vez precisando muito de tua bênção direta. E para isso estamos nos comprometendo conosco mesmos a sermos mais atentos e vigilantes. Que a solidariedade nos una de uma forma mais vigorosa, onde as diferenças desaparecem e o sentido de apoio mútuo deve ser incentivado. Jesus, Mestre Divino, o Teu Evangelho há de ser o nosso norte, a nossa orientação, a nossa bússola. Sim, no mundo passamos por aflições, mas precisamos, como Tu fizestes, ter bom ânimo, manter um padrão vibratório elevado, reconhecermos que neste mundo que atualmente atravessa por esta pandemia, nós somos seres que podemos ser fontes de luz, de paz, de harmonia e de saúde. Podemos nos ajudar mutuamente, fortalecendo-nos e crescendo espiritualmente. Amigos espirituais, nossos anjos, nossos guias protetores, estejam conosco mais uma vez. Mais do que nunca, precisamos desse apoio que sabemos que nunca nos falta, mas que muitas vezes simplesmente esquecemos e negligenciamos. Mas agora, pedindo as nossas desculpas por tanto descaso, rogamos suas presenças junto a nós, favorecendo-nos com os melhores fluidos, as melhores bênçãos. Neste ambiente em que muitas luzes existem saneando o nosso psiquismo, o nosso ambiente mental,
favorecendo para que as nossas energias físicas encontrem campo de ressonância e harmonia. Neste ambiente, em que as bênçãos divinas nos acolhem, da mesma forma como nos ambientes de outras igrejas e outros templos, aqui sabemos, podemos sentir e desfrutar esta ambiência espiritual deveras superior. E ainda contamos a partir de agora com os fluidos dirigidos e doados com muito amor por todos os magnetizadores aqui presentes. Estes fluidos, unidos aos fluidos espirituais e bem assimilados e dirigidos por nosso desejo de estarmos bem, vamos provocar uma grande atração desses fluidos para cada um de nós. Vamos nos compenetrar do poder de luz que temos em nós, acendermos ainda mais tudo isto no nosso mundo interior. Façamos um exercício através da respiração. Inspiremos profundamente, comprimindo o diafragma para baixo, de tal maneira que toda a extensão dos nossos pulmões sejam atingidos por este ar que leva em si os benefícios desses fluidos de que falamos. Inspiremos profundamente, retenhamos um pouco e expiremos, esvaziando os pulmões completamente. Inspiremos profundamente, agora imaginando o número de bênçãos, moléculas e átomos saturadas de bons fluidos a penetrarem o nosso corpo físico e darem sustentação energética aos campos que lutam para o restabelecimento de nossa saúde. Retenhamos um pouco e liberemos o ar, expressando gratidão à vida. Na próxima respiração, imaginemos agora que o ar que estamos absorvendo está completamente saturado de energias psíquicas profundas, de elevada frequência, que vão revigorar agora a nossa estrutura psíquica e emocional. Respiremos fundo, deixemos que tudo isto nos penetre e expiremos com sentido de gratidão. Imaginemos agora um grande campo verde, cheio de vida, e nos deixemos deitar e rolar nestes campos. Lembremos-nos de quando crianças, quando as nossas experiências sensoriais eram muito bem agasalhadas pela natureza. Nos divertíamos, nos lambuzávamos, mas saíamos dali cheios de vida. E é isto que nós devemos fazer agora. Imaginando este campo, vasto campo,
pensando na nossa liberdade individual. Deixemo-nos nos envolver por esta ambiência da natureza, respirando ares puros e devolvendo alegria e prazer à natureza. Joguemo-nos nos campos. Quem preferir, ajoelhe-se e reze uma oração. Quem optar por deitar-se, que o faça. Quem quiser que role, sente-se, feche os olhos ou observe toda a natureza em derredor. Esta paisagem, se bem mentalizada neste momento, trará para nós o refrigério que buscamos e por vezes achamos difícil encontrar. Nesta mesma paisagem, sintamos a grandiosidade da natureza quando, nos oferecendo uma árvore, apresenta-nos os seus frutos, tal a nos dizer: sejam iguais a nós. Deitem na relva, rolem, orem, sentem-se, brinquem, vislumbrem o futuro, mas pensem que também somos árvores do bem, árvores da vida, que podemos nos doar em multiplicidade de frutos e frutas, em sombras que acolhem os transeuntes e em folhas que favorecem a purificação do ar que respiramos. Deixemo-nos por um pouco neste cenário bendito e aproveitemos e inspiremos aí mais uma vez profundamente. Retenhamos um pouco e expiremos a nossa gratidão. E neste momento final, é hora de olharmos para o infinito acima de nós e imaginarmos a chuva de bênçãos que vem do mais alto para cada um. São bênçãos individuais, mas não são de pertencimento individual. Devemos nos completar com estas bênçãos, com estas energias, para, em nome do bem, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos bons amigos espirituais, sairmos levando estas bênçãos a todos aqueles com quem cruzarmos. Portanto, olhemos para o alto. Não se espante se você vê uma expressão de alegria sublime, seja de um anjo, de um santo, de uma entidade querida, seja até mesmo de Jesus, de Maria. Permitamo-nos viver esta vibração. Eles nos abençoam, eles nos envolvem, eles estão conosco. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. Mas nós aqui no salão não podemos perder este momento divino. Continuemos respirando um pouco mais. Continuemos imaginando este cenário de natureza viva. E continuemos elevando nossas almas para compartilhar com este grupo espiritual tão grandioso de todas essas bênçãos. Estejamos em oração. Expressemos a nossa gratidão e que vivemos
em nome de Deus e vivamos em nome do bem que está em todos nós, hoje e sempre. Sigamos orando, que assim seja.